Você sabia que duas pessoas podem financiar exatamente o mesmo imóvel pelo mesmo banco, com a mesma taxa de juros, e uma delas acabar pagando milhares de reais a mais? Isso acontece por causa do sistema de amortização escolhido. Se você já ouviu falar em saque e em tabela price, mas nunca entendeu a diferença, este vídeo vai esclarecer tudo de forma simples. Ao final, você vai saber como funciona cada sistema, qual deles gera menos juros, quando vale a pena escolher cada um e qual pode economizar muito dinheiro no seu financiamento. Então já deixe o seu like e vamos começar. Antes de falar de saque e de price, a gente precisa entender uma palavra que muita gente acha complicada: amortização. Mas o conceito é simples. Imagine que você pegou 200 mil reais emprestados para comprar um imóvel. Esses 200 mil são a sua dívida. Cada parcela que você paga tem duas partes. Uma parte é o juro, que é o que o banco cobra por emprestar o dinheiro. A outra parte é a amortização, que realmente reduz a sua dívida. Ou seja, se uma parcela for de 2 mil reais, nem todo esse dinheiro diminui a sua dívida. Uma parte vai para os juros, a outra parte reduz o saldo devedor. E é justamente aí que o saque e a price são diferentes. Vamos começar pelo saque. Saque significa sistema de amortização constante. E a palavra importante aqui é constante. Nesse sistema, a parte da parcela que reduz a dívida é sempre igual. Imagine um financiamento de 120 mil reais em 120 meses. Você amortiza exatamente R$1.000 por mês. Como a dívida diminui rápido, os juros também diminuem todos os meses. A consequência é que as parcelas começam maiores e vão diminuindo ao longo do tempo. Olha o exemplo. Na primeira parcela, R$1.000 de amortização, mais uns R$1.200 de juros. Parcela de R$2.200. Na segunda parcela, a dívida já ficou menor, então os juros caem um pouco. A parcela passa para uns R$2.190, depois R$2.180, depois R$2.170 e assim por diante. Ou seja, cada mês você paga um pouco menos. As principais vantagens do saque são 3. Primeira, você paga menos juros no total. Segunda, a dívida diminui muito mais rápido. E terceira, se você quiser quitar o financiamento antecipadamente, normalmente consegue uma economia maior. Por isso, o saque é bastante utilizado em financiamentos imobiliários. Mas existe uma desvantagem. Como as primeiras parcelas são maiores, você precisa ter uma renda suficiente para suportar esse começo. Agora vamos falar da famosa tabela price, também chamada de sistema francês de amortização. Nesse modelo, acontece exatamente o contrário. As parcelas permanecem praticamente iguais, do início ao fim. E isso é ótimo para quem gosta de previsibilidade. Mas existe um detalhe importante. No começo do financiamento, você paga principalmente juros. A amortização é pequena. Então a sua dívida demora muito mais para diminuir. Só nas últimas parcelas é que a maior parte do pagamento começa realmente a reduzir o saldo devedor. Por isso, mesmo pagando parcelas iguais, você acaba pagando mais juros durante todo o financiamento. Vamos resumir. No saque, as parcelas começam altas e vão diminuindo, a dívida cai rapidamente e o total de juros é menor. Na price, as parcelas ficam praticamente iguais, a dívida demora para cair e o total de juros costuma ser maior. E olha a diferença na prática no mesmo financiamento do nosso exemplo. R$120 mil em 120 meses a 1% ao mês. No saque, o total de juros fica em torno de R$72.600. Na price, com a parcela fixa de mais ou menos R$1.721, o total de juros passa de R$86 mil. São quase R$14 mil de diferença. No mesmo banco, com a mesma taxa, aqueles milhares de reais do começo do vídeo. Mas é importante entender que isso não significa que a price seja ruim. Ela simplesmente atende outro perfil de consumidor. Quem precisa de parcelas previsíveis pode preferir esse modelo. E quem quer economizar no longo prazo normalmente escolhe o saque. Então, qual é o melhor? A resposta depende da sua situação. Se você consegue pagar parcelas maiores no início e pretende economizar o máximo possível, o saque costuma ser a melhor escolha. Agora, se o seu orçamento é apertado e você precisa saber exatamente quanto vai pagar todos os meses, a tabela price pode fazer mais sentido. O mais importante é não olhar só para o valor da parcela.
Compare sempre também o custo efetivo total, o valor final pago e principalmente o total de juros. Muitas vezes uma parcela menor parece mais atraente, mas acaba custando dezenas de milhares de reais a mais ao longo dos anos. Existe ainda um mito muito comum. Algumas pessoas dizem que a tabela Price é ilegal. Isso não é verdade. Ela é utilizada há muitos anos por bancos e instituições financeiras no Brasil. O que pode gerar discussões judiciais são cobranças abusivas ou cláusulas específicas do contrato, e não o sistema de amortização em si. Agora que você já sabe como funcionam o saque e a tabela Price, ficou muito mais fácil analisar um financiamento antes de assinar o contrato. Se este vídeo ajudou você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que está pensando em financiar um imóvel ou um carro. E se quiser aprender mais sobre investimentos, organização financeira e como economizar dinheiro, inscreva-se no canal. E se você quiser fazer essa conta com os números do seu financiamento, a calculadora do Plan Gain é gratuita. Você coloca o valor do imóvel, a entrada, a taxa e o prazo, e ela mostra o saque e a price lado a lado com o total de juros de cada um. Gostou do conteúdo? No Plan Gain, você reúne suas receitas, despesas, investimentos, financiamentos e listas de compras em um só lugar, acompanhando o seu orçamento do dia a dia e a sua evolução financeira de forma simples e inteligente. Acesse plangain.com.br e crie sua conta.